Uma bala perdida em 2008. Foi o ano em que Hugo Hernando deu o tiro que matou uma criança de 13 anos. A vítima ia num carro conduzido pelo pai, que levou o filho para um assalto. A vítima ia num carro conduzido pelo pai, que levou o filho para um assalto. A vítima ia num carro conduzido pelo pai, que levou o filho para um assalto. Entre 2006 e 2013, registaram-se 27 vítimas mortais em intervenções da PSP e da GNR. Se formos ver nos últimos anos, foram dezenas de pessoas mortas a tiro pela PSP e pela GNR, a maior parte das quais estava a fugir. Ainda hoje ou ontem começou no Porto o julgamento de um GNR acusado de perseguir, de matar uma pessoa numa perseguição. O uso da arma de fogo só pode ser usado em situações extremas, sobretudo de defesa pessoal do próprio agente. Não pode ser usado assim para matar a meio metro ou a 2 metros de distância um miúdo de 14 anos. Não pode ser. E, portanto, nós temos que ter, o Estado tem que ter preocupações na escolha das pessoas que vão exercer a autoridade pública, que vão usar armas de fogo. Eu tenho que confiar nas autoridades e tenho que exigir que as autoridades me protejam. Connosco na praça está Hugo Hernando, polícia envolvido, guarda da GNR envolvido neste militar da GNR envolvido neste último caso que apresentámos, e Paulo Rodrigues, presidente da Associação Socioprofissional da Polícia. Hugo, este livro já está nas bancas, já pode ser adquirido. É a sua versão dos acontecimentos? Bom dia. Bom dia. É a realidade do que se passou em toda a minha situação até ao momento que eu escrevi esse livro. Então porquê é que foi condenado? Isso terá que perguntar às duas pessoas que me julgaram. Não posso ser eu a dizer, isso está aí totalmente tipificado o que nos é administrado nos cursos da GNR, é igual na PSP, é exatamente a mesma coisa. A lei que nos é cómoda para esse tipo de situações, que é o 457/99, também está aí descrito. Sim. E está aí totalmente patenteado o que supostamente correu mal. Não da minha parte, mas da parte de quem me julgou. Então o que é que supostamente correu mal? É assim, na minha vertente, em tudo há duas visões. Claro, é a sua versão que estamos a ouvir. Eu não fui julgado pela lei que me é mais cómoda. Há um decreto-lei próprio para julgar as ações policiais no decorrer das ações policiais. Sim. Que é o 457/99, e eu não fui julgado por essa lei. Eu fui acusado unicamente de homicídio qualificado e a partir daí é como se o meu estatuto de agente de autoridade tivesse acabado. Não, eu fiz o que fiz porque estava escrito na lei que eu podia fazê-lo. Porque na própria lei diz, a lei foi feita para nos dar cinco patamares de utilização da arma de fogo. Certo. Há 5 situações que a gente pode fazê-lo. E eu tinha essas situações todas conjugadas na minha situação. É claro que, como a doutora juíza disse na altura, eu não tinha uma bola de cristal para adivinhar quem ia dentro do carro, mas o carro alguém ia a conduzir. Um condutor ia, quem ia mais eu também não podia saber. Ou estava a perseguir aquele carro porque? Eu fui chamado para um assalto. Automaticamente, o meu problema, eu costumo dizer o meu problema, mas isto numa vertente policial, foi estar a 32 segundos do local onde estava a decorrer o assalto. Já não era a primeira vez que eles lá iam, era a terceira naquela semana, e eu estava perto. Apanhas em flagrante delito, que é uma das considerações no 457/99, o facto de apanhar alguém em flagrante delito a cometer um crime com crime superior à pena de moldura penal a 5 anos, eu posso fazer uso da arma de fogo para fazer cessar a ação. Não, eles, sim. Fora isso, tentaram-me atropelar, ainda conseguiram me bater com o carro. Eu fui atrás dos indivíduos e, após acautelar, exatamente como está descrito nos patamares de utilização da arma de fogo, fazer aquele escalamento de... Qual é o procedimento? O procedimento começa desde a parte uniformizada, que é chegar ao local, eles veem que é o agente de autoridade, que supostamente é 70% da ação. Que é alguém que vê um agente de autoridade a mandá-lo parar, não o atropela. Supostamente. Certo. Pronto, não foi o que aconteceu. A partir desse momento, há um escalamento da minha... da sua ação? Da minha ação, sim, com a ação que o outro indivíduo me dá. Ou seja... A partir de que momento é que pode usar a arma de fogo?
Eu podia ter usado a arma de fogo quando ele me tentou atropelar. A partir do atropelamento? Exatamente. Já podia tê-lo feito. Eu pensei que não estava reunido as condições de segurança porque podia atingir quem não tinha nada a ver com aquilo. Por isso não o fiz. E isto tudo que eu estou a dizer está aí no livro e está totalmente provado no julgamento. Por isso é que eu te estou a pedir aqui uma síntese sim, daquilo que se passou. Isso é tudo o que ficou provado em tribunal. Não é uma versão minha. Eu, inclusive, faço as palavras da outra parte do processo, da parte dos pais do menor, bem como das juízas. Está aí tudo. Quem lê diz que é aberrante. Eu digo assim, então porquê é que eu sou culpado? Isso é aberrante. Já recorreu? Recorri até ao máximo de que podia cá em Portugal e agora estou a tentar reunir esforços para fazer. E nunca foi atribuída a razão? Há aquela coisa da meia-culpa. Foi-me atribuída 50% da razão, que disseram que havia ali um conflito entre as duas partes e nada estava a ser julgado a nível da moldura penal. Só que isso não me dá moldura penal a mim para me poder defender. Entende? É um bocado... Um bocado estranho, não é? Eu diria outra palavra, não estranho, mas é a pura da verdade. Eu faço um recurso, gastei muito dinheiro para o Tribunal Constitucional e recebo uma coisa a dizer 8 linhas que eu não tinha... que achavam que aquilo era meramente uma convicção de ideias, que havia uma contrariedade de ideias entre a defesa e a minha parte, o arguido, e então não julgaram nada. Pai que levou o filho para um assalto. Pai que levou o filho para um assalto. Os polícias que mais problemas têm dentro da instituição são aqueles que trabalham. Lá está mais uma vez a polícia a atirar, mas a não não há ter em abuso. conta. Paulo, fechamos os olhos e não existirá abuso de poder da parte das forças? Não parece, repare, tem havido... Porque há bons e maus apresentadores, sabe? E também acredito que haja bons e maus polícias. Sim, mas é evidente que sim. E atenção que nós, e nós todos os polícias, queremos que a polícia funcione e funcione bem, claro. E quando estamos a dizer que funcione bem, que não cometa erros. É evidente que aqueles que cometem erros têm que ser punidos por isso. Agora, se formos ver os exemplos que existem, tudo nos leva a crer que eram bons profissionais, não só pelo histórico, mas pela própria ocorrência. Em si e a decisão que tomaram. Agora, é preciso ter em conta que não é, por exemplo, o juiz, quando está a julgar, tem o processo, tem todo o tempo do mundo para estudar o processo, para se aconselhar, etc. E bem, mas o polícia tem que tomar decisões que pode até ele perder a vida. Em frações de segundo, quer dizer. Mas também tem que se treinar para tal, não é? E tem que se treinar para tal, mas a verdade é que é preciso que quando se vai a julgamento, ou quando há o inquérito, quando há a investigação, que se perceba todas estas circunstâncias onde a questão começou e onde é que ela acabou. E tudo aquilo que foram os fatores que contribuíram para a decisão do polícia. Isso por vezes não é feito. Como é que está a sua vida, dado que o seu vencimento foi diminuído? Substancialmente reduzido. Tem filhos também? Tenho 2. Um a meu cargo, um está com a mãe. E qual é o seu serviço atualmente? É estar atrás de uma secretária? Não, atualmente estou mesmo suspenso de funções. Não estou está mesmo suspenso nesta altura, sim. Eu queria só, peço desculpa estar diga, aqui diga, à questão. Falava-se que este ano, em cerca de uma discrepância de 2 semanas, houve duas ocorrências. Mas estamos a esquecer que há um ano faleceram camaradas meus porque foram às ocorrências e isso já ninguém fala. O meu camarada Nuno Anos e um camarada nosso da PSP, já na reserva, faleceram às mãos de uma pessoa que nem sequer infelizmente chegou a ser julgada. E parece que tudo se esquece. Foi como o meu camarada, o Cheinho, que manda aqui um grande abraço aos pais dele, que todos os dias falo com ele, graças a Deus, faleceu em serviço a dar a vida pelos outros. Agora vai ter uma rua com o nome dele no dia 24 de setembro, foi promovido a cabo, que senão se calhar também não era promovido, foi preciso ser morto para ser promovido. Né? Ultimamente. E se não fosse o Cheinho a morrer? Mas é evidente que cada caso será um caso. Mas aqui foram às situações. E também estou em crer que existirá muita gente na opinião pública que esteja do lado das autoridades claro, e que defenda as autoridades. Eu sou um exemplo disso. Graças a Deus tenho um grande leque de pessoas que estão por mim todos os dias. A vítima ia num carro conduzido pelo pai que levou o filho para um assalto. Eu acredito que aquilo que mais possa valer ao Hugo é a verdade e as provas que já estão com certeza encontradas sobre este caso em concreto que vai perseguir a sua vida. Com toda a certeza. Mesmo se fosse dado como inocente na situação,
Eu nunca esqueci uma coisa. Houve uma pessoa que perdeu a vida, que quando eu usei a arma de fogo era para ninguém a perder. A arma não é usada só para matar, é feito para defender. E foi essa a minha ideia. Eu tive que disparar para os pneus, porque a cerca de 80 metros de onde aquela carrinha se dirigia... Foi a que horas? Eram 5h21 da tarde. Eu lembro-me das horas, lembro-me dos minutos que demorei, lembro-me das comunicações, lembro-me de tudo o que se passou naquele momento. Tudo. Não temeu, no meio deste disparo, desculpe-me as questões, mas julgo que são as questões que qualquer pessoa colocaria numa circunstância de presença de algo semelhante. Não temia que pudesse falhar aquele veículo que estava a fugir e acertar num transeunte? Há uma coisa que eu acautelei muito. Quem conhece a situação, eu só efetuei os disparos onde estava o meu carro, o carro dos indivíduos que estavam à minha frente, que estavam a ter o comportamento que estavam e vinham de um assalto. E eu, naquele momento, para fazer o uso da arma de fogo, foi o clima perfeito que está tipificado pela lei. Certo. Eu tenho que ter em consideração a parte da segurança de terceiros. Há a situação. Envolvente, não é? Não é a terceiros as pessoas que vão no meu carro à frente, é a terceiros as outras pessoas. Os envolventes. Então eu tinha 2 muros que eram separados por 2,80 metros de cada lado. Eu, se fizesse com cerca de 85 ou 90 metros, eu tinha as condições perfeitas para o fazer. Eu podia tê-lo feito antes e não o fiz porque não reunia as condições de segurança. Os indivíduos à frente, pelo vidro da direito do carro, manetaram uma arma de fogo na direção do carro de patrulha. Eu não fiz o uso da arma de fogo porque à frente estavam casas e eu podia falhar e acertar numa janela e atirar em alguém que não podia. Está provado, está escrito. Ficou provado em tribunal. Só que as doutoras juízes, tal e qual como o Paulo estava a mencionar, isolaram aquilo ao ato do disparo, não isolaram aquilo à situação em toda. O que me leva a fazer o uso da arma de fogo, e ficou provado por imagens que eu tive que pagar para me defender, tive que pagar a imagens para fazer prevalecer as imagens em tribunal, eu paguei para lá ter as imagens. Sim. E as imagens demonstravam que o largo estava totalmente cheio. Porque foram filmadas por um videoamador que hoje em dia toda a gente tem telemóvel. Hoje em dia toda a gente grava tudo. Sim. E graças a Deus, porque é bom para nós e para quem trabalha mal. É mau para essas pessoas, mas é bom para quem trabalha bem. Ou na força onde o Hugo está inserido, qual foi a reação do resto da equipa? Qual foi o apoio que recebeu por parte da Guarda Nacional Republicana? Até me estou a arrepiar. É verdade. Apoio foi incondicional. Eu sou irmão deles, eles são meus irmãos. Eu dava a vida por eles, eles davam por mim. Nada, desde o Tenente-General Mateus Couto, que é o meu comandante, até abaixo, toda a gente se revê nisto para trás. Ninguém gosta da situação. E eu falo isto dentro da minha força. Claro. Já para não falar da força, eu agora saindo daqui, tenho ali 6 ou 7 camaradas da PSP que são daqui de cima que vão almoçar comigo, vêm cá buscar-me. São meus amigos, são como se fossem, porque se revêem, porque eles podiam-lhes ter acontecido a eles. Pai que levou o filho para um assalto. 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 Isto é uma situação tal qual como a gente vai para uma situação, sabe que vamos para ela, mas não sabemos se acabamos a situação vivos. O Hugo tem que indemnizar a família. O pai que estava no carro a conduzir o carro que levava o filho para o assalto e a mãe que sabia o que ela não ia fazer. Para um assalto. Tem que indemnizar os dois. Sim, no valor total de 55 mil euros. Já agora aproveito, porque já que o Jorge tocou nisso, há uma empresa portuguesa que manda aqui um grande abraço a eles todos. Peço desculpa. Não faz mal, Hugo. É os diretos. Estão a juntar-se na empresa, são cerca de 6.400 já no grupo, feito no Facebook, que me vão pagar a indemnização. Estão-se a juntar todos, a perder dinheiro do ordenado deles para pagar a quem estava a cometer crimes. Ou que chegou a falar com a família da criança? Eu tentei, só que não dá. Não dá. Eles querem-me matar, querem-me fazer mal. O pai ainda está preso, porque em janeiro deste ano foi... O pai estava em fuga? O pai estava em fuga porque tinha tentado matar várias pessoas. Não em fuga daquela ocorrência, mas estava em fuga de porque estava a cumprir outra pena. Ele foi punido agora no dia 3 de janeiro. Eu sigo presentemente muito o que é que se passa.
Também porque tenho que ver a minha vida. A minha vida está em perigo todos os dias. O que isto virar à televisão é tudo muito bonito, né? Mas tem a parte má. Nem só gente boa vê televisão. E então eu tentei falar com a família, tentei chegar, não a acordo nem nada, porque eu continuo na minha convicção. Se havia alguém que sabia que aquela criança estava dentro do carro, era o próprio pai. Porque eu ia atrás de uma carrinha, com os vidros pintados de preto, eu nem sequer o condutor conseguia ver, quanto mais quem é que ia na parte de trás da carrinha. Né? Eu não sabia. E eu nunca quis que aquilo acontecesse. O carro parou imediatamente depois de atingir a criança? Só que ele depois não conseguiu fugir, que tinha os 2 pneus furados. Eu consegui, em movimento, furar os 2 pneus do carro. Certo. E ele, só após, é que parou porque viu que não conseguia fugir, que o carro não andava mais. Que senão ele não tinha fugido, não tinha parado. Tenho total convicção nisso, porque ele próprio em tribunal, e está aí a dizer... Ele foi detido. Ele foi detido, eu extraí-o do carro. E ele diz que tentou tirar uma arma para me matar. E diz isto em tribunal e ninguém faz nada. E disse que ia me matar e ninguém faz nada. Entende? Isso é grave. Percebeu-se logo que a criança estava na viatura? Eu maniatei o pai e os 2 militares que estavam comigo no carro maniataram os 2 ocupantes do carro do outro lado. E vieram ter comigo a dizer-me, e eu depois não entrei em pânico, mantive a minha posição. Claro que é totalmente desagradável, mas eu não podia perder a calma. Eu tinha que trabalhar. Claro. Ninguém ia fazê-lo por mim. Eu acionei os meios todos, prestei os primeiros corres ao miúdo, porque para além, dizem que ele tinha 13 anos, ainda hoje não sei a idade do menino, porque a mãe diz que ele tem 13, o pai diz que tem 15, o tio diz que tem 17. E depois ninguém sabia a idade do rapaz. O tribunal não foi capaz de apurar? Não, não se conseguiu apurar. Mas isso também não é importante. Eu nunca toquei nesse assunto, porque não é importante. Sim, porque aconteceu uma coisa que eu não queria. Exatamente. Eu nunca quis aquilo, fosse quem fosse. Eu não queria que aquilo acontecesse. Eu fiz o uso de arma de fogo para precaver a situação, que eu sabia que tinha estado lá no largo 2 minutos antes a ajudar os autocarros da banda filarmónica da Casa do Gaiato a estacionar. É claro que eles estavam lá ainda. Eles iam ensaiar ali para as festas. E tanto ficou provado que há imagens disso. Eles estavam lá. E vejo um acórdão que diz que eu só devia ter usado a arma foi quando morresse alguém. Isto é fácil falar. Eu faço prevalecer a minha parte no meu trabalho a pensar nas pessoas que eu amo, que tenho em casa. E é assim que toda a gente autoridade deve fazer. A gente trabalhar em prol daqueles que ama. Porque a gente se quer um futuro melhor para eles, nós é que temos que fazer por isso. Claro que sim. Quando se percebeu que tinha atingido alguém, o que é que fez de imediato? Chamou... Prestei socorros enquanto o meu camarada chamou auxílio, não é? O INEM, exatamente. Chegaram rápido, só que infelizmente já não havia nada a fazer. O que vai recorrer, já está a recorrer para instâncias internacionais? Estou a tentar, ando reunido com 2 advogados gerais que não querem ser conhecidos por isso, que não querem protagonismo. E vamos lá ver se consigo, mas não muda cá nada em Portugal, o mal é isso. Pai que levou o filho para um assalto. Pai que levou o filho para um assalto.